A paz de Cristo, irmãos. Você que está vendo esse vídeo agora, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para a gente poder acompanhar o assunto que vai ser dito hoje. Hoje nós vamos falar a respeito de tribulação, a grande tribulação que muitos vivem se perguntando se vamos ser arrebatados ou se depois da tribulação. Então, vai ser preciso você acompanhar na sua Bíblia e esperar o que o Espírito Santo tem a nos dizer, a nos demonstrar. Amém? Já deixei a minha aqui aberta, ó. Sofonias. Gostaria que vocês fossem lá e abrissem Sofonias. Nós vamos ler aqui, ó, no capítulo 2, primeiro versículo, ó. E deixo uma mensagem para vocês. Acompanhem esse vídeo até o final. Vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa aqui ainda a ser revelado. Então, para você poder entender esse assunto, a gente precisa ir até o final. Amém? Então, vamos lá. Que diz, ó, capítulo 2, versículo 1, ó. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Amém? Que desejos são esses? Desejos carnais. Na verdade, o que Deus quer nos dizer aqui é aquele que aceitou a Jesus, o testemunho fiel e verdadeiro. O que está escrito lá em Gálatas 5:24? Vamos lá para a gente poder responder esses desejos? Tirar dúvida? Deixei já aqui notado. Deixei lá para a gente ver o que quer dizer. Gálatas 5:24, ó. Diz assim, ó. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Viu só? O que está escrito lá em Gálatas? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, essa passagem foi só para responder o que está escrito em Sofonias 2:1. Ou você acha que são outros desejos? Esse de desejo também pode ser vergonha, que é a mesma coisa, que não tem vergonha de ser aquilo que Deus quer que ele seja. Este conselho é justamente por causa do que Deus falou em seguida. Vamos lá, em Sofonias de novo. Deus falou em seguida, depois de Sofonias 2:1. Vamos lá. Aqui, ó. Sofonias 2. Aí no versículo 2, ó, Deus ele deixa essa mensagem aqui pra gente, ó. Deixa eu abrir aqui mais para vocês, ó. Antes que saia o decreto e o dia passa como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Por isso que ele nos fala para a gente congregar aquela nação que não tem os desejos. Ou seja, o único desejo que a nação pode ter para nos afastar de Deus é os desejos carnais, né? Como a gente acabamos de ler em Gálatas. Alguns crucificaram seus desejos para andar no Senhor Jesus, certo? Então, o que seria esse decreto? O que seria o que Deus está nos falando aqui? Certo? Essa palavra, ela tem tudo a ver com 1 Tessalonicenses 1:10. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 1:10. Ela tem tudo a ver, ó. O que diz lá em 1 Tessalonicenses 1:10? Aqui, deixa eu ver. Aqui, 1:10, ó. Diz assim, ó. Palavra de Deus. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Tem tudo a ver. Que muitos dizem que aí é a resposta de que não passaremos a tribulação. Porque Jesus nos livra, como está escrito
Será que a missão de Jesus era de nos livrar da tribulação? Será que a ira do Senhor é a mesma coisa do que tribulação? Temos que ver que depois da tribulação haverá outros eventos que não podemos esquecer. Haverá algo pior do que a tribulação, que será o lago de fogo. Nós todos éramos condenados, mas Jesus nos livrou dessa condenação através do seu sacrifício. Como está escrito em Romanos 8:1. Quero mostrar para vocês, porque eu gosto de mostrar na palavra, porque para a gente saber que é palavra de Deus, certo? É palavra de Deus, ó. Que está escrito lá em 8:1. Vamos ver aqui. Diz aqui, ó. Deixa eu limpar aqui para vocês. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, viu? Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, como nós acabamos de ler lá no início de Sofonias, que as pessoas que deixaram seus desejos carnais, ou seja, para seguir ao Senhor Jesus, porque é um convite de Deus para a gente congregar. Agora, temos que saber o significado de ira e o significado de tribulação, para podermos entender o 1 Tessalonicenses 1:10, que Jesus, sim, nos livra da ira futura. Mas o que significa ira? A ira significa cólera, indignação, fúria, injuriado. Isso é o significado de ira. Quando Jesus nos livra da ira futura, quer dizer que ele nos livra do castigo, que vem de Deus, seu Pai. Porque temos o sangue de Jesus, o Cordeiro, marcado em nossas casas, que somos nós mesmos. Do mesmo jeito do Egito, lembra? Quando marcaram as portas das suas casas, por causa das pragas que ia vir do povo do Egito. É totalmente diferente ira por tribulação. E qual é o significado de tribulação? Angústia, aflição, tormento, adversidade, grande luta ou sofrimento. Totalmente diferente de ira. Tribulação para alguns é momento de provação. Não podemos esquecer que a palavra sempre nos diz que vamos ser provados, que vai ter tempo de angústia, como em Apocalipse 3:10, Daniel 12:1. Ó, como é que está escrito em Daniel aqui, ó, 12:1? Aqui, ó. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Agora eu quero mostrar para vocês lá em Apocalipse 3:10. Vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse 3:10. Aqui. Vai acompanhando aí na Bíblia. 3:10. O que está escrito? Aqui, ó. Vou limpar aqui. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa palavra, muitas pessoas têm utilizado que tentação aí tem a ver com tribulação. E tentação é outro significado. Tentação é aquilo que nos atrai para o pecado, algo não recomendável.
Tem gente que utiliza essa tentação também como tribulação, que não tem nada a ver. Tentação é tribulação é outra. A oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6,13. Deixa eu abrir aqui para vocês. Mateus 6,13. A gente vê o que Jesus nos ensinou na oração. Mateus 6. Vamos lá. Vai me acompanhando aí. Amém? Vamos ver o que está escrito 6,13. Ó, diz assim a palavra de Deus, ó. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém? Ó, não nos induza à tentação. Seria muito estranho, né, se colocasse essa palavra aí, ó. Não nos induza à tribulação. Seria totalmente diferente. Agora vamos voltar lá em Sofonias, o início que a gente começamos a leitura. Quero mostrar para vocês algo muito interessante. É aquele momento que a palavra de Deus nos diz que tem que sair um decreto. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá ver. Aqui, ó. A gente vê, ó, que diz assim: antes que saia o decreto. Antes que saia o decreto. Veja que Deus, quando diz que antes que saia o decreto, o que quis dizer decreto? Ou seja, uma ordem, uma decisão. Você veja em Apocalipse 15, 5. Lá, ó. Lá em Apocalipse. Vocês têm que ver o que Deus falou para os profetas. Porque tudo que Deus falou para os profetas, você sabia que acontece no nosso tempo de hoje? Acho que às vezes muitos dos profetas não entendiam o que Deus falava, mas Deus dizia que muitos iam escandalhar. Ia buscar e ia ter resposta.